Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido professor, querido aluno da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. É um prazer tê-lo conosco. Desde já, o nosso feliz 2022 para você, para a sua família. Um ano muito abençoado, de muita aprendizagem, de muito crescimento. Nós estamos com a lição que traz o tema A Supremacia das Escrituras. A expressão Escrituras que aparece no Novo Testamento, muitas vezes, tas grafê, e aí vem a palavra grafia, né? Escrituras, citada por Jesus diversas vezes, Mateus 22 e 29, quando ele responde aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em 2 Timóteo 3 e 16, quando Paulo diz: toda a Escritura, seja no singular ou no plural, faz uma referência à palavra do Senhor. E esta lição, ela traz essa temática bastante enriquecedora, a supremacia das Escrituras. Estamos vivendo dias assim desafiadores. A igreja precisa redefinir sua fé, suas crenças. E quando eu digo redefinir, é fazer um caminho de volta à raiz, né? Aí vem a palavra radical, que significa voltar à raiz. Uma busca radical de suas crenças, suas afirmações, seu credo, suas confissões de fé. Haja vista os movimentos controversos que estão surgindo e pessoas no meio da igreja pregando coisas que contrariam a própria Escritura. Então, seguindo muito mais seus impulsos, suas emoções, do que a própria Escritura, fazendo da sua experiência pessoal uma espécie de dogma e princípio para ser seguido, colocando isto acima da própria Escritura. Então, a supremacia das Escrituras. Esta lição é muito rica e ela vai tratar da questão da inspiração, da inerrância e infalibilidade da palavra de Deus. São 13 lições durante 3 meses que vamos estar estudando. Hoje vamos estudar a autoridade da Bíblia. A lição número 2, a inspiração divina da Bíblia. Lição de número 3, a inerrância da Bíblia. 4, a estrutura da Bíblia. 5, como ler as Escrituras. 6, a Bíblia como um guia para a vida. 7, a Bíblia transforma pessoas. 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. 9, as histórias e as poesias falam ao coração. 10, as profecias despertam e trazem esperança. 11, o 11ª, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E 12º, as epístolas instruem e formam os cristãos. E 13º, a leitura da Bíblia e a educação cristã. São 13 tópicos, 13 lições para estarmos degustando nesse trimestre e sendo enriquecidos por este conhecimento. Os temas são certamente palpitantes, provocantes e trarão muitas questões, muitos questionamentos, muitas provocações. Em que sentido a Bíblia é autoridade? Em que sentido a Bíblia é inspirada divinamente? Em que sentido a Bíblia é inerrante, não contém erros? Ela é inspirada, contém o sopro de Deus. Qual a estrutura da Bíblia? Como ler as Escrituras de forma correta? Então a Bíblia como um guia para a vida, como um manual. A Bíblia transforma pessoas, a Bíblia como a essência, a mensagem do Evangelho. Então vamos estudar tudo isso. Você está preparado para esse novo trimestre, neste novo ano?
Então vamos iniciar, seja muito bem-vindo a esta aula e vamos refletir sobre a autoridade da Bíblia. Esta é a lição de número 1 e precisamos compreender que a Bíblia é autoridade. Quando falamos de autoridade, falamos daquilo que tem o poder de determinar. Uma autoridade é aquilo que tem autos, já é a ideia de nomia, não é de próprio, que autos é próprio em grego. E autoridade é aquilo que tem o poder próprio em si mesmo para determinar, para decretar, para afirmar. Em que sentido a Bíblia é autoridade? Então vamos aprender nesta lição. A autoridade da Bíblia. Nós reconhecemos as demais autoridades constituídas, porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Por exemplo, as autoridades governamentais, jurídicas, políticas, que estão em ascensão, em eminência, que estão governando o mundo. A Bíblia diz que seu poder emana de Deus. A democracia diz que o poder emana do povo para o povo, né? Mas a Bíblia afirma de forma diferente, que toda autoridade ela emana de Deus. Porém, nós reconhecemos que toda e qualquer autoridade está debaixo do poder de Deus. E se a Bíblia for, de fato, a palavra de Deus, e nós cremos que ela é a palavra de Deus, então ela é a autoridade máxima, ela é a última autoridade, está acima de todos e de todas, pois ela tem a sua fonte, o próprio Deus. Então a autoridade da Bíblia, onde está centrada a autoridade da Bíblia? Onde está firmada a autoridade da Bíblia? Onde está consolidada a autoridade da Bíblia? De onde emana a autoridade da Bíblia? A supremacia das Escrituras. Esse é o nosso grande tema nesta lição. O objetivo geral será, primeiro, reconhecer a supremacia da Bíblia na fé cristã. O cristianismo tem 2000 anos de história. O judaísmo tem mais 2000 anos de história, dá 4000 anos de história de judaísmo e cristianismo. E a Bíblia está no âmago dessas duas religiões, do judaísmo e do cristianismo, e partes da Bíblia no islamismo dentro do Alcorão. Então, reconhecer a supremacia da Bíblia na fé cristã. Nosso foco aqui é o cristianismo. Sua autoridade, inspiração e inerrância e aplicá-la à vida cristã. Embora que hoje vamos falar de forma um tanto superficial sobre o conceito de inspiração e inerrância, mas teremos duas lições específicas, uma exclusiva para tratar da doutrina da inspiração da Bíblia e outro da inerrância da Bíblia, que ela está isenta de erros. E como vamos ver isso, uma lição será o suficiente para compreendermos isto. Os objetivos específicos, que são 3. Primeiro, relacionar a origem da Bíblia como revelação divina. Daí que nós vamos entender que há conceitos que às vezes é incompreensível à mente humana, à razão, que só é possível compreender se for dada por meio de revelação. Então, que a origem da Bíblia, ela está ligada à revelação divina, por isso que ela expressa o pensamento de Deus. A Bíblia mostra Deus pensando. Quem poderia atingir a mente de Deus, a razão de Deus? Senão o próprio Espírito de Deus, que revelou aos autores sagrados essa mensagem. Segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. Quando fala de evidências, é aquilo que comprova algo, que autentica algo. Então, vamos pontuar quais as evidências de autenticidade da Bíblia, que corrobora a Bíblia, que confirma a Bíblia. Existem evidências intrínsecas, quer dizer, internas e externas, fora da própria Bíblia, que possa
confirmar, corroborar as suas assertivas ou afirmações, ou declarações, ou narrativas? Então vamos ver. Terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. Qual a mensagem? Existe uma mensagem central na Bíblia? Ou a Bíblia é como um tapete de várias cores e sem harmonia, sem perfeição? Ou se trata de um tecido bem alinhado, onde uma linha segue entre as demais cores e chega no final mostrando que ela tem um ponto central, uma linha central? Então, esta lição, ela se propõe trazer isso para nós. O textuário nos diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O Salmo 119, que é o salmo por excelência da palavra do Senhor, salmo que não sabemos a sua autoria de fato. Há muitos concorrentes para a autoria deste salmo. Entre Davi, que já foi citado por alguns, mas não há como ser, por conta que o salmo ele faz revelações dentro do próprio contexto da história de Israel, que ultrapassa a própria vivência de Davi e dos triunfos que a palavra de Deus concedeu aos seus servos. Alguns sugerem que seria o próprio Esdras, quando voltou do cativeiro, porque ele propôs buscar, guardar e ensinar a lei do Senhor. E como esse salmo mostra a excelência da palavra do Senhor, ele vai usar 6 termos em hebraicos, que ele vai usar de forma intercambiável, forma sinonímica, como trocando uma palavra pela outra. E logo no primeiro versículo ele vai dizer: bem-aventurados os que trilham caminhos retos. A expressão hebraica que está aí, bem-aventurado, ashirei, nesse momento, que quer dizer em marcha, em movimento, que é traduzido por bem-aventurados, é aquele que se movimenta, aquele que sai do lugar, que não está no mesmo canto. Então, bem-aventurados que trilham caminhos retos. Essa expressão trilham caminhos retos pode ser traduzido aqueles que estão retamente trilhando o caminho. Não é que trilham caminhos retos, essa é uma forma de traduzir, mas também os que retamente trilham o caminho, quer dizer, coloca a responsabilidade naquele que trilha. E como esse verso é um paralelismo, as ideias estão se complementando, veja, bem-aventurados os que trilham caminhos retos, e os que trilham são os que andam, e os caminhos retos são a lei do Senhor, na lei do Senhor. E aí a palavra hatorá, né? Então, a Torá, que quer dizer a lei, ou os mandamentos, ou os ensinos do Senhor, ou os princípios do Senhor, como é traduzido Torá, que está aí neste versículo. A verdade prática nos diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. O cristianismo conservador segue sabendo que a Bíblia é sua autoridade final. Sempre foi assim, o cristianismo seguiu nessa proposta, reconhecendo a autoridade máxima das Escrituras. Você vê essa pessoa aí, nessa figura ilustrativa, que ela está seguindo em cima dos livros, como representando a própria Bíblia em nossa ilustração. São aqueles que trilham os caminhos retos, são aqueles que trilham pela palavra do Senhor ou na palavra do Senhor. Esses são os que trilham caminhos retos. São aqueles que estão procurando fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. O cristianismo conservador, tradicional, sempre vai defender esta questão que a Bíblia é a sua regra de fé e prática. Como assim?
Ela é quem determina como eu devo seguir, fazer, agir e ser, praticar no mundo. O ser e o estar no mundo depende das regras das Escrituras. É ela quem determina a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver, de compreender, de ser e estar no mundo. Se nós seguíssemos os padrões mundanos, então nós seguiríamos as tendências de pensamento que o mundo impõe, seguiríamos as agendas que são projetadas pela cultura pós-moderna e aceitaríamos qualquer conceito de forma bastante natural. Então fica claro que para o cristianismo tradicional, a sua cosmovisão, a sua lente para ler o mundo é a própria Escritura. Então ela se torna a regra de viver essa fé e de praticá-la no mundo. Esse é um direito que nos é assistido e garantido por Deus, que nos fez seres livres para aceitar a fé e seguir. E quando reconhecemos, aceitamos e declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós seguimos por ela. E não é só porque o cristianismo declara e crê que ela é a palavra de Deus. Ela é na sua essência. Ela precisa ser independente que alguém creia ou não, ela será sempre a palavra de Deus. A nossa introdução nos afirma de forma categórica que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Aqui é um ponto principal. Deus. Se a Bíblia é derivada do próprio Deus, então já sabemos que ela tem autoridade máxima. Porque Deus é absoluto, Deus é perfeito, Deus é inerrante, Deus é santo. Então essa palavra precisa ser santa, inerrante, infalível, perfeita e absoluta. E é justamente aqui onde está o princípio de tudo, a gênese de tudo. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Quem? Deus. Se você entendeu isso aqui, já tem um ponto de partida, é o pressuposto inicial para reconhecer a autoridade da Bíblia. Quando alguém rejeita essa autoridade, que a Bíblia não é divina, não é a palavra de Deus, então não vale a pena segui-la. Vá apenas admirá-la como um livro de literatura, de poesias, narrativas, histórias, literatura apocalíptica, histórias emocionantes, mas que serviu só para narrar a história do passado e ser preservado como um museu da tradição, de forma que relembra o passado, algumas coisas, mas não serve para instruir ninguém, para educar, para direcionar e nem determina a vida eterna de alguém. Mas se concebermos e entendermos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que Deus é o seu autor principal, sem negar a autoria humana, é uma autoria, é uma coparticipação. Deus decide e coloca no coração do homem, na mente do homem, para que ele registre. E esses homens serão Jeremias, Isaías, Daniel, entre tantos outros, Mateus, Paulo, Lucas, João, Tiago. Então, o autor humano, ele não decidiu escrever por conta própria e fez o que queria, simplesmente, mas que é uma decisão divina. Então, é aqui onde está o segredo de tudo. Então, a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Existem teorias que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é. Ou seja, partes da Bíblia é a palavra de Deus, mas o resto não é. Isso é a teoria do contém a palavra de Deus, do liberalismo teológico. Existe a visão da neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Quando alguém está lendo que um texto fala ao seu coração, então ela se torna a palavra de Deus para aquela pessoa a partir da experiência de fé.
Então, e isso modifica a sua própria existência. É uma visão existencialista. Então, para eles, a Bíblia torna-se, porque no próprio existir do sujeito, da sua vivência histórica, ele tem uma experiência através do texto, uma teonarrativa que atinge o seu ser. Então, para uns ela torna-se, para outros contém, mas para nós, o cristianismo conservador, tradicional, histórico, defende que ela é a autoridade máxima, porque ela ela não torna-se e ela não contém, ela é, na sua plenitude, a palavra de Deus. E a palavra de Deus escrita. Assim, sendo a autoridade dela, depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Porque há denominações históricas dentro do arcabouço histórico de cristianismo que toma por fonte outras autoridades. Embora o cristianismo tradicional histórico ele tenha suas confissões, seus credos, seus concílios históricos, mas nenhum deles está acima da palavra de Deus. Nenhum líder que está acima da palavra de Deus. Nós só acreditamos em uma única fonte de autoridade máxima, a Bíblia. Então, ainda que eu fui constituído por Deus e eu estou dizendo que você tem que agir assim, e contrariando a palavra de Deus, porque ele foi constituído por Deus, ele já estaria acima da palavra. Então nós temos que ficar com a palavra e não com essa pessoa. Então a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então vamos lá. A origem da Bíblia. Esse é um momento muito importante, porque a origem da Bíblia e a revelação divina. O primeiro tópico da lição, ele fala da origem da Bíblia, a segunda, a revelação geral, e terceira, a revelação especial. Vamos tratar um pouco de cada um. A partir desse momento, e você nos acompanha, pois é um tema bastante rico, de muitas informações e que tem muito que nos acrescentar neste dia. Então vejamos, a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, fica claro para nós. Quando Pedro diz, veja o apóstolo Pedro, quando nos escreve, ele já está bem próximo da sua partida, ele avisa, e ele diz assim, capítulo 1, versículos 20 e 21. Se você está acompanhando aí com a sua Bíblia, veja só o que diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é interessante que Pedro diz assim, homens santos falam da parte de Deus, falam. Mas ele diz, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Porque a revelação que foi escrita
ela já encerrou, o cânon já está fechado. Então eles falaram da parte de Deus. E Pedro está dando os recados finais. Ainda em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é um versículo bastante conhecido, o apóstolo Paulo faz uma declaração aqui que é totalmente exclusiva quando ele usa uma palavra singular no grego para definir o que de fato ele está querendo dizer. Quero que você pegue aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando Paulo diz que toda a escritura, ele passa grafê, teopneustos. Quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é interessante, por quê? Porque Paulo usou aqui uma palavra, passé é toda, tagrafê é a escritura. Aí ele diz, inspirada por Deus, ele diz teopneustos. Teo é T-H-E-O-S, teos. Teopneustos, pneus da palavra pneu, pneustos. Teopneustos é uma palavra só, uma palavra composta. Quando Paulo vai descrever que toda a escritura é inspirada por Deus, ele não usa nenhuma palavra conhecida no vocabulário grego comum, do grego clássico, nem do grego alexandrino, nem do grego koiné. Que significa que Paulo está criando uma palavra aqui para definir uma doutrina até então, ou provavelmente desconhecida, quando Paulo usa esse termo teopneus, quer dizer soprada por Deus, inspirada por Deus. O que Paulo está dizendo é que toda a escritura contém o sopro de Deus, o hálito de Deus, a vida de Deus dentro dela. É como alguém que está descrevendo um coração que está pulsando, batendo em movimento. Então, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ela tem a vida de Deus. Quando um ser, ele está vivo, ele inspira, ele puxa o ar, ele respira, ele transpira, ele expira, ele lança o ar para fora. Então, essa palavra teopneus, ela pode indicar tudo isso. A palavra inspirada, ela vem do latim, mas o termo grego pode indicar todo o sentido de um ser vivo que está com toda a vida dentro dele. Conforme Hebreus 4:12, o autor anônimo de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida e é eficaz, ela é operante e mais penetrante que o espada aguda de 2 fios. Então, é esse o sentido que ele está expressando aqui para nós, que toda a escritura é inspirada por Deus. Logo, nós podemos crer que a Bíblia contém a vida de Deus dentro dela. Por isso Jesus disse que a palavra que eu vos disse é espírito e vida. Veja só como essa vida ela está presente. Os demais apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob ou debaixo de inspiração e supervisão divina. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14, está escrito que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E nós temos a mente de Cristo porque o Espírito está em nós.
e mostra que o próprio Espírito revelou as coisas que estavam na mente de Deus. Ninguém pode conhecer Deus senão o próprio Deus. E o Espírito é Deus, então ele revela as coisas de Deus. Apocalipse 1:1 diz que a palavra ela é revelação de Deus que deu a Jesus, que Jesus deu para o anjo para dar a João, seu servo. Então ela tem como fonte o próprio Deus. Portanto, as Escrituras são uma revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. E por isso constitui-se em uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Não é para um povo, para um grupo, é para a humanidade. A revelação geral. A revelação geral, ela é conhecida também como revelação natural. E daí que vem uma outra proposta, teologia natural. A partir dessa revelação natural gerou a teologia natural, que vai mais além, que é uma teologia científica baseada na própria razão, que o homem pode chegar à conclusão que Deus existe a partir da sua criação, usando os princípios da lógica. Então a revelação geral chama-se revelação geral, aquela que Deus se fez conhecer em toda a parte, por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, ele remove, ele estabelece os reinos, e nada acontece fora da sua vontade ou fora da sua permissão. Em Daniel 2:21 diz que ele muda os tempos, as estações, estabelece os governantes, é ele quem remove. O livro de Provérbios diz que até os dados que o homem lança, Deus dá a direção que ele vai cair. Então, nada foge o controle de Deus. A gente vê como ele levanta os babilônios para julgar o seu povo quando peca, levanta os assírios, chama Nabucodonosor de meu servo. Então, Deus tem o controle total sobre as nações. Até o fim da história, que se concluirá com o anticristo, o falso profeta, a Bíblia diz que eles não vão, veja só, Apocalipse capítulo 17, não vão realizar nada apenas porque são perversos, mas porque Deus está no controle, eles têm que cumprir o fim da história para que entre a eternidade. A história tem que parar um dia para que comece a eternidade e viva somente a justiça, porque dentro da história existe a injustiça. O capítulo 17 diz assim, versículo 17: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta, que é o anticristo, o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então não há nada que esteja fora do controle de Deus. As nações para ele não passam de gotas d'água dentro de um balde. Isso está revelado no profeta Isaías 40, né? No universo, então Deus se revela na história controlando todos os povos, todos os governantes. O livro de Daniel, capítulo 2, ele revela o surgimento do império babilônico, medo-persa, o império greco-macedônico com Alexandre o Grande,
a divisão do Império de Alexandre entre os 4 generais. No livro de Daniel está profetizado o surgimento do Império Romano. Então não tem novidade nas Escrituras. A Bíblia revela o futuro com detalhes, e hoje nós estamos vivendo uma tecnologia avançadíssima de comunicação global que já está escrito na Bíblia, quando era impossível até de pensar num telefone sem fio ou qualquer tipo de comunicação. E a Bíblia revela meios de comunicação global onde é possível ver pessoas de qualquer lugar do mundo, e somente essa geração do século XXI tem vivenciado essa dimensão. Estava profetizado. Então o controle da história está com Deus e está revelado na Bíblia. A revelação no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. O Salmo 19, de 1 a 7, revela como Deus se dá a conhecer por meio da criação. Em Atos 14, 15 a 17, mostra como Deus mantém o controle da sua criação. Romanos 1, 18 a 21, como Deus mostra a sua indignação e ira contra a impiedade dos homens que não reconhecem o seu poder e seus atributos que são revelados na própria criação. E como é que Deus se dá a conhecer na criação? Olha, existe alguma coisa ao redor do ser humano que ele não criou? Eu estou falando não da natureza, mas daqueles que estão a seu serviço. Esse mouse aqui foi criado pelo homem. Essa caneta foi criada pelo homem. A garrafa que eu tenho aqui foi criada pelo homem. O que eu tiver, o livro que eu tenho escrito foi criado pelo homem. Então, tudo provém do homem. Então, tem um criador por trás que escolhe o estilo, o modelo, o padrão, segue as regras e faz e coloca para funcionar. E dentro da lógica, da harmonia, do pensamento, obedecendo às regras da lógica, isso funciona perfeitamente. Eu estou falando com você por meio de um mecanismo de comunicação online. Estou chegando até vocês, foi criado pelo homem. Por que o universo não foi criado também? Por que poderíamos aceitar que alguma coisa que está exterior ao homem, de uma magnitude que o homem não pode fazer, não foi criado? Já que tudo que está a serviço do homem, para o bem-estar do homem, foi criado. Então a lógica é que existe um Criador, toda a criação denuncia. Por quê? Tudo que existe segue uma lei lógicas. E são até leis universais, como as leis de Newton, né? Então nós temos aí essa revelação geral de Deus na história, no universo. Deus fez com que o Sol, a Lua e a Terra mantessem uma distância exata e necessária. Se a Terra se afastar um pouco mais do Sol, nós morremos congelados. Se ela se aproximar demais, nós morremos queimados, carbonizados. A Terra, ela tem uma inclinação no seu eixo que é justamente para que, ao fazer a translação, gere as estações para beneficiar o planeta como um todo. O planeta depende das estações, e essas estações dependem dessa inclinação, porque aí ela recebe menos calor em certa estação do Sol, e por conta dessa inclinação que vai gerar uma outra estação que é necessária para a subsistência do próprio planeta, da agricultura, da pecuária, para toda a produção do plantio, da colheita, da sobrevivência humana. Então Deus criou, tudo isso são leis que Ele colocou no universo. Então isso revela um Criador, uma mente inteligente por trás, uma mente criativa por trás e perfeita, né? Uma mente perfeita.
E isso só pode ser com tantos princípios absolutos o próprio Deus. Então a revelação do universo, no ser humano criado à imagem e semelhança divina. A Bíblia declara que nós somos a imagem de Deus. Deus nos fez diferentes de todas as criaturas. E a prova disso é a capacidade de raciocinar. A própria razão, ela revela o quanto nós nos identificamos com Deus. Se nós pensarmos nesse ato criativo do ser humano como imagem e semelhança de Deus, você perceberá que Deus deixou marcas, as suas marcas no próprio ser humano. O sopro de Deus está no homem, por isso até hoje a ciência não sabe onde está a gênese da vida. Ela pode pegar, manipular questões genéticas, mas de seres vivos. E há restrições na ciência em relação a isso. Que Deus colocou seu sopro e a sua imagem. Ele nos fez capazes de amar, de pensar, de ser justo, de ser criador. Assim como Ele é criador, nós criamos o mundo à nossa volta, nós raciocinamos, nós buscamos a justiça. Um animal, ele pode sofrer com a perca de outro, mas rapidinho ele vai embora e não está nem aí para o resto da vida. O ser humano não. Por conta da razão ele sofre. Quando ele perde alguém por conta da injustiça, ele sofre sempre. Ele vai ter sempre na memória aquele outro, vai estar... Ele guarda o outro na memória, no coração, nos sentimentos, que faz ele sofrer. Porque nós fomos dotados de uma característica singular, especial, a imagem e semelhança de Deus. A revelação especial, que diz respeito à revelação geral, ela denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus. E essa revelação especial, ela oferece a redenção aos perdidos. Então, quando falamos de revelação especial, ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos que a revelação especial, tanto no Verbo vivo, Jesus, quanto nas Escrituras Sagradas. Essa revelação especial é a pessoa do próprio Cristo. É o Deus humanizado entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa revelação é justamente para que creia que Jesus é o Filho de Deus, e todo aquele que crê vai ter vida eterna no seu nome. A revelação especial é uma revelação pessoal do próprio Deus. Então nós temos a revelação geral, que é a revelação natural, Deus se revelando por meio das escrituras, da criação, por meio da história, por meio do universo, por meio do ser humano, revelação geral. A revelação especial é entendida como, primeiro, as escrituras. Deus se dá a conhecer por meio da própria escritura, o registro. Romanos 1 fala da revelação geral. Deus se dá a conhecer por meio da criação, versículo 20, capítulo 1, versículo 20 em diante. Em Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 3, Deus se dá a conhecer por meio das Escrituras. A Bíblia diz que Ele entregou os seus oráculos aos judeus. E a partir do versículo 21 do capítulo 3, Ele se dá a conhecer no seu Filho, que é a revelação pessoal de si mesmo encarnada. Então a revelação especial é compreendida como as Escrituras e a pessoa de Cristo. Então você tem a revelação geral, a criação, e a revelação especial, a
as Escrituras, a revelação escrita de Deus. Ele foi se revelando por meio da história e isso foi registrado. Por meio da sua criação foi registrado. E a revelação pessoal, quando Jesus vem, e Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais por meio dos profetas, a nós falou nos últimos dias por meio do Filho. Então a última revelação é o Filho. Jesus narrou uma parábola de um homem que arrendou a sua vinha aos lavradores, que eram perversos, e depois ele mandou seus empregados para prestar contas, em busca do resultado da colheita. O resultado, eles pegaram os empregados e espancaram. Ele mandou novamente os servos, eles espancaram novamente. Aí o texto diz, e por último enviou seu filho. Então a última revelação de Deus acerca de si mesmo é através do Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então essa é a revelação especial. Evidências da autenticidade da Bíblia. Vamos procurar compreender aqui essas evidências que autenticam a Bíblia como palavra de Deus. Evidências internas, ou seja, que estão dentro do próprio texto das Escrituras, que revela unidade e consistência, que revela a ação do Espírito Santo e declaram as profecias de eventos futuros, e evidências externas que são fora da Bíblia. Então é sobre isso que queremos meditar nesse capítulo, evidências internas e evidências externas. Primeiro, a palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro, que é autêntico, que não há engano, que é puro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Neste sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Quando Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda Escritura é inspirada e é proveitosa e é útil para o ensino, para instruir, para conduzir o homem na justiça, para ensiná-lo a fazer as coisas corretas, para que todo homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. Então, essa autenticidade, ela destaca essa unidade e consistência. Como podemos falar de unidade das Escrituras? São 66 livros, cânon cristão protestante. O cânon cristão católico, 73. Tem 7 livros a mais. O nosso cânon, com 66 livros. Unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais: o hebraico, partes aramaica, e o Novo Testamento em grego. Por cerca de 40 pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, ou seja, nos 3 continentes chamados de Velho Mundo, África. No continente da África, na parte norte ou nordeste, Moisés escreveu o Pentateuco, enquanto peregrinava para Canaã. Dentro da Ásia, no Oriente Médio, foram escritos a maior parte dos livros. Outra parte foram escritos na Babilônia, na Pérsia. E na Europa, Paulo escreveu cartas para a Europa e da Europa. Quando ele estava na prisão de Roma, ele escreveu as cartas da prisão. E escreveu também a última carta a Timóteo, tudo da Europa. Então, nós temos aí 3 continentes, cerca de 40 escritores com profissões diferentes, pensadores, profetas, reis, sacerdotes, escribas, boieiros, todo tipo de profissão que você imaginar a gente encontra nas Escrituras. E todos escreveram com diferentes estilos literários, gêneros poéticos, gêneros narrativos, gênero apocalíptico,
Porém, há uma unidade. Esses livros se combinam e seguem uma linha temática que é a doutrina da salvação. E essa unidade ela é perfeita porque ela se harmoniza e não permite nenhuma contradição nas Escrituras. A Escritura corrobora as Escrituras. Em Lucas 24, versículo 44, Jesus diz: de mim está escrito na lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco, e nos profetas, todos os livros históricos, e nos salmos, os livros poéticos, ou seja, todos trataram da pessoa de Jesus. De mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, quer dizer, completa-se o cano do Antigo Testamento, chama de Taná, a Bíblia no Antigo Testamento, o Taná, com suas 3 divisões, o Torá, o Neviim e o Retuvim. Então, há uma unidade e há uma consistência temática na Bíblia. A ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma. Então, nós podemos ver que o Espírito Santo está lá. E em Lucas 24, 31 e 32, nós vemos como Jesus abriu o entendimento dos discípulos para as Escrituras, como falou que o Espírito havia falado que haveria de acontecer assim. Então, o Espírito Santo está em harmonia com os profetas, com o registro das Escrituras, com a revelação. Faz parte do processo. As profecias, que são anúncios do futuro. Eu vou pegar apenas um caso clássico aqui de profecias. O livro do Gênesis 3 e 15 já aponta a profecia do descendente da mulher, que Paulo vai identificar como a pessoa de Cristo. Moisés fala que Deus vai levantar um profeta como ele. Pedro diz que Deus levantou Jesus. O profeta Miqueias disse que o Messias nasceria em Belém de Judá, no capítulo 5. O profeta Zacarias disse que ele montaria num jumento, o filhote da jumenta, no capítulo 9. O profeta Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Tudo isso se cumpriu. E há profecias que ele retornaria em glória, então nós aguardamos as demais profecias se cumprirem também. Jesus é uma prova disso. Então, profecias sobre reinos, nações, povos, tudo isso tem se cumprido através da história. Então, há profecias e eventos futuros. A chegada do anticristo que exigia um modelo de governo universal de uma comunicação global. Qual a geração que pode vivenciar uma comunicação global, em que pode se instaurar hoje uma agenda e aplicá-la de forma universal, senão a nossa? Através da ONU, hoje as grandes decisões, tudo se aplica mundialmente. Veja como a coisa está se estreitando e caminhando para um fim. Estamos vivendo uma contagem regressiva porque a Bíblia, ela de fato se autentica. Então, a mensagem da Bíblia, o que podemos pensar? Primeiro, a sua supremacia. Segundo, o poder da palavra de Deus e o propósito da Bíblia. A expressão latina sola scriptura, que ganhou força a partir da reforma protestante, quando Martinho Lutero diz que somente a Escritura é quem vai definir aquilo que ele crê e responde não à autoridade papal, reafirmando o poder e autoridade das Escrituras pelo qual a sua mente está cativa, confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e a autoridade final em matéria de fé e prática. Como você vê, é que
a supremacia da Bíblia, nossa declaração de fé, quando dizemos nossa, aqui é da Assembleia de Deus, professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Ou seja, nós não precisamos de uma revelação nova para adorar a Deus. Nós não precisamos de uma orientação nova para servir a Deus. A Bíblia ela fornece todos os elementos essenciais como cultuarmos verdadeiramente a Deus e como servirmos ao próximo. Qualquer tipo de revelação extra-bíblica que pode acontecer de uma revelação profética, ela tem função apenas de... A Bíblia diz que a profecia exorta, consola e edifica, mas ela não vem para ser uma revelação nova acima da palavra de Deus. Não. O que acontecer por meio de uma revelação profética, e essa revelação ela é transitória, é passageira, ela só é possível porque a Bíblia diz que há o dom de profecia e que tem uma função exortar, consolar e edificar, e dentro da comunidade. É isso que a Bíblia mostra nos ensinos de Paulo. E não podemos ultrapassar o que está escrito, que quando nós ultrapassamos e usamos qualquer tipo de experiência acima da palavra de Deus, é porque declaramos não acreditar na palavra de Deus como ela é, mas nas tradições humanas. E nós não podemos dizer assim, essa é a tradição da nossa denominação, colocando uma tradição acima da palavra de Deus. Porque se for tradição de homens, ela não tem valor escriturístico. Então, a supremacia da Bíblia é esse reconhecimento como autoridade final em questão de ética, de moral, de norma, de princípios para a vida cristã, como adorar a Deus e como servir ao próximo. E aí, nenhuma tradição poderá retirar nada dela, nem lhe acrescentar. Existem movimentos religiosos denominados de cristão que colocam a sua autoridade e seus dogmas acima da palavra de Deus ou equivalente à palavra de Deus. Mas nós não aceitamos isso. O poder da palavra de Deus, o seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:11 diz, Deus diz, assim como a chuva desce e atinge a terra e faz ela brotar, e não volta para lá vazia, porque ela surtiu o efeito, e depois ela evapora e se condensa de novo nas nuvens para descer outra vez, assim é a minha palavra que sair da minha boca, a Dabar Yavé, a palavra de Yavé, ela não voltará para mim vazia, ela vai cumprir o seu propósito, ela vai realizar o seu intento. E ele diz que a palavra, ela quem vai e faz. Então a palavra tem autonomia. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino, conforme 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada que penetra até o íntimo do ser humano, onde nenhuma ciência da psicanálise, da psicologia, das profundezas possa penetrar, a palavra vai. Ela e somente ela tem esse poder penetrante. Jesus resistiu ao diabo com a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito. Então o poder da palavra. Declarar a palavra e se cumprir. E o diabo não pode resistir à palavra. Então o propósito da Bíblia, de acordo com a nossa declaração de fé, ela ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. A Bíblia não é um livro místico, não é um livro
com mensagens ocultas que só uma classe especial pode interpretar. Por muito tempo a Bíblia foi conduzida no meio da liturgia somente no latim, para que o público não pudesse entender, nem saber e nem ter acesso, porque só aquela classe, o grupo clerical, tinha a capacidade de interpretá-la corretamente. O medo de heresias já se tornou uma heresia, pois a verdade ela está acima de qualquer engano, qualquer mentira. E qualquer pessoa que ler a Bíblia com humildade, ela vai conhecer e reconhecer que somente Deus é Deus, e a vontade de Deus é clara na Bíblia, é muito clara. Então a Bíblia ela é clara nesse sentido. Às vezes nós complicamos por conta da nossa busca pelo conhecimento. É bem verdade que tradições e culturas antigas precisam ser estudadas para compreender o que é uma pedra de Mó, a pedra do moinho, porque que fala dela rasgando uma na outra, nas metáforas. Então, há muitas expressões que não se tornam compreensíveis se não houver um estudo, que são coisas clássicas, antigas. Mas, além disso, a mensagem não está oculta, o que se quer dizer lá, não está. Então, nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Então, o que é certo, o que é errado, desde o princípio foi revelado nas Escrituras. Ela revela a vontade de Deus, que pode se aplicar em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, os 10 mandamentos. É cabível em qualquer nação e é compreensível que ele está presente em qualquer grupo, qualquer etnia. Ainda que não tenha nada escrito, quando você vai observar os valores, lá estão presentes os princípios dos 10 mandamentos. A exceção é o sábado, mas sempre se tem um dia sagrado em algum calendário. Então, a nossa compreensão é que a Bíblia ela cumpre o seu propósito de revelar a vontade de Deus, seus códigos éticos e morais. A nossa conclusão é que as Escrituras são de origem divina. Isso é o primeiro pressuposto inegável e inegociável. Segundo, que Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras, ou seja, a revelação geral e especial. Terceiro, que a autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas, ou seja, as suas afirmações proféticas, as profecias, os princípios e os valores lá elencados, e externas, por exemplo, valores da ciência que autenticam a Bíblia, a arqueologia como ciência, que tem confirmado diversas afirmações da Bíblia, são inúmeras e incontáveis afirmações. O livro de Jó, ele fala de a terra que nos dá o pão e o trigo é revolvida por baixo por fogo, quer dizer, a presença do magma, o fogo na crosta terrestre, abaixo da crosta terrestre, então nas entranhas da terra. A terra está suspensa sobre o nada, quer dizer, quem poderia saber que a terra estava suspensa e não tinha nada abaixo dela, que ela é sustentada por uma lei gravitacional? Só a partir de Isaac Newton que isso foi postulado e confirmado no século XX, sondagem de satélites e tantas afirmações da própria ciência. A segunda lei da termodinâmica, a entropia, nós vemos que todo ser humano que morre, ele vai se desintegrar, vai se tornar ao pó, e todas as coisas organizadas caminham para um sistema de desorganização ou destruição. Pega um carro, com o tempo o ferrugem vai lhe devorar, vai lhe destruir, lhe consumir. Qualquer coisa que você usa, ela se desgasta. Isso é a segunda lei da entropia, a perca de energia, a perca de força. Então, um processo entrópico, e tudo isso está nas Escrituras. Então, a Bíblia, ela tem evidências internas e externas, que é a palavra de Deus.
ela é a autoridade final na nossa regra de fé e prática. Então, é ela quem determina quais os padrões que vamos seguir e viver, que está acima de qualquer tradição, de qualquer religião, de qualquer denominação. Ela está acima de tudo e de todos. Ela é a nossa regra de fé e prática. De acordo com o teólogo de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, ele diz que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós finalizamos a nossa aula introdutória a esse novo trimestre, desejando que o Senhor abençoe você, sua mente, seu coração, e tenha uma boa aula e um excelente trimestre em nome de Jesus. Um forte abraço.